Boa noite, estamos aqui mais uma vez, nossa reunião da AME Lagos, para começarmos um estudo sobre dependências e compulsões. Sejam bem-vindos, estamos todos aqui para conversar sobre o tema dependências e compulsões na pandemia. Essa época que nós estamos atravessando, já fazem 9 meses, né? Então, é um momento que tem gerado, né, em todos nós uma série de situações difíceis, e então estamos aqui sem, sem, pelo menos nesse momento, sem aflição, mas buscando nos entender, né? Esse estudo de hoje será interativo, então vocês podem colocar perguntas no chat e a gente pode ir respondendo à medida do possível. Eu queria, então, esperar mais uns minutinhos para a gente começar com a leitura. Oi, Márcia, você sempre prestigiando, nossa queridinha. Oi, tudo bem, Disse? Bom estar com vocês. Dá uma força aí, Disse. Ok. Então, como vocês sabem, o estudo de dependência e compulsões acontece em toda a segunda quarta-feira do mês. É um estudo que visa ajudar a gente a refletir sobre essa situação que a maioria de nós pode estar vivendo, que é a dependência. A dependência, ela se aplica em vários níveis e com vários objetos, né? Nós temos a dependência emocional, mas temos também a dependência química e temos diversos outros, né, objetos. Mas aqui hoje, especificamente, nós temos focado mais na dependência química, pois tem sido, né, de grande procura, né, a situação no Estado, no país, de dependentes, né? Os CAPS-AD têm tido muita procura, nosso Estado, né, e nosso país vem vivendo momentos com a pandemia, onde muitas pessoas estão atravessando muita angústia, muitas dificuldades. Então, falta mais um minutinho, quando for 18 horas, a gente dá início. Então, como eu estava dizendo, nas segundas, quartas-feiras, nós temos o estudo de dependência e compulsões, e nas quartas-feiras, ou seja, na quarta semana de cada mês, na quarta-feira, às 18 horas, nós temos o estudo de Joana de Ângeles, e nós estamos estudando o livro... deu branco. O Ser Consciente, desculpem, o Ser Consciente. E é um estudo interessante, que Joana é uma dos espíritos que mais traz para a gente os aspectos psicológicos do homem dentro da visão espírita, né? Oi, Márcia, tudo bem? Boa noite. Então, vamos dar início, vamos ler o Evangelho, vamos ler o Evangelho para a gente entrar numa vibração mais serena, para trabalharmos esse tema com melhor proveito. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. O item é o item 18, em Instruções dos Espíritos, e fala sobre o bem e o mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-lo ao reino de Deus. O desânimo é um erro.
Deus vos recusa consolações que vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição. Mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. O militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não procureis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se embotaria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter a coragem em que um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensas por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros da vitória e um lugar glorioso. Quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados aquele que tem o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então, com essas palavras e nessa vibração, vamos levar nossos pensamentos a Deus para fazer a nossa prece inicial. Bondoso Pai, vimos a Ti, Senhor, nesse momento, para dar início a mais um encontro da Ambilagos, para o estudo de dependências e compulsões na casa de Leon Denis. Agradecemos, Senhor, pelo Teu amparo, pelo Teu direcionamento em todas as nossas vidas, onde o estudo, a reflexão, sempre trará orientações seguras para que possamos seguir atravessando as dificuldades que esbarramos no caminho da vida. Pedimos também aos amigos da casa de Leon Denis, a Baltazar, nosso dirigente, Antônio de Aquino, Dr. Herman, e ao nosso querido Leon Denis, que nos inspire na noite de hoje, promovendo em cada coração a calma, a paciência e a vontade de transformar. Que sejamos, Senhor, juntamente com os amigos, nossos anjos guardiões, nossos guias, que estão presentes ao nosso lado, elementos de uma grande corrente, elos que se fortalecem atravessando cada momento, cada adversidade da vida. Que possamos, no estudo de hoje, Senhor, unir nossos pensamentos, nossos corações a Jesus, e que Ele guie os nossos pensamentos para encontrarmos no estudo de hoje a palavra, o esclarecimento, a clareza, a intuição para aquilo que eu estou vivendo, cada um atravessando o seu caminho, mas que chegue a cada um a palavra de Deus, a palavra do Senhor, orientando
esclarecendo e aliviando as nossas angústias. Assim peço permissão a todos, e também ao nosso querido Bezerra de Menezes, que é o patrono da AME, que nos dá permissão para iniciar o encontro da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, como eu falei no início, nosso encontro é interativo. E eu vou conversar com vocês, né? Esse é um estudo onde a gente se coloca conversando, né? E vocês podem colocar suas questões, os seus comentários no chat, que, na medida do possível, eu vou estar conversando e esclarecendo, respondendo, se eu puder. Mas, então, nós escolhemos esse tema porque é sabido que nós estamos atravessando já há 9 meses, né, essa pandemia, esse confinamento, esse distanciamento social. E esse momento, ele iniciou de um jeito muito abrupto, né? Nós estávamos tocando a nossa vida, aliás, começando o ano, né? Mal acabou o carnaval, e nós estávamos dando início às nossas atividades, às nossas rotinas, e fomos surpreendidos com essa pandemia, de um vírus desconhecido de todos, cujas notícias, né, que chegavam até nós eram notícias alarmantes, né, porque a gente ouvia a facilidade de contágio, o número de mortes aumentando. Em outros países, né, na Europa, a gente viu acontecer situações muito difíceis. Então, nós entramos, né, num confinamento de uma forma abrupta, sem entender o que estava acontecendo, assustados, né, ouvindo notícias alarmantes, onde também a orientação que a gente recebia dos órgãos do governo, né, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério Público, enfim, não tinham ainda clareza de como seria, né, o processo, né, de cuidar daqueles que adoecessem. E tudo isso, né, no início, eu me lembro que eu achei que era uma coisa rápida, eu achei que era uma coisa que ia durar talvez uns 2 meses. Eu não sei vocês, mas a gente nunca imagina que vai ficar tanto tempo afastado de todos e de tudo, né? Então, essa situação, ela já se estende por 9 meses. Por 9 meses, nossas crianças estão estudando em casa. Por 9 meses, muitos de nós estão trabalhando de casa. Por 9 meses, há famílias que não se encontram, há avós que estão sem ver seus netos, há muitas pessoas que não estão podendo retomar uma vida de convívio, né? Há que ter muita segurança, há que ter muito cuidado. E tudo isso, né, essa mudança de rotina, gerou muita insegurança, porque quando a gente está diante de uma ameaça, né, e essa ameaça veio com toda uma característica do desconhecido, né, não era um vírus conhecido, era uma coisa nova, ela dispara em nós muito medo, né, ela dispara em nós uma confusão, um sentimento, um atordoamento que a gente fica sem saber o que fazer, né? Que alternativas nós dispomos. E nós, como seres humanos, né, nós tendemos a cair num processo de estresse, né, de ficarmos muito atordoados,
há uma descarga muito grande de adrenalina, isso, de uma certa forma, deixa a gente meio que paralisado às vezes, e outras vezes tentando tomar várias alternativas que a gente ainda não sabe direito no que vai dar. Então, a nossa ideia em conversarmos sobre isso é que é sabido que quando a gente está passando por um momento tão confuso como esse, nós temos uma tendência a dispararmos uma série de reações, né? E cada um de nós deve estar vivendo, né, uma série de situações, sejam elas nas relações familiares, né, no convívio diário, porque uma coisa é a gente sair de manhã para trabalhar, o companheiro também, e as crianças vão para a escola, e a gente tem uma rotina, cada um com uma série de atividades, e a gente se reencontra à noite, né? E aí já estamos um pouco cansados, alguma coisa, convivemos naquele momento do final do dia, compartilhamos algumas experiências, mas quando nós estamos convivendo diariamente, trancados, às vezes, dentro de um cômodo, né? Porque se estamos num home office, a gente está preso a um cômodo tentando atender às demandas do trabalho, mas as crianças estão ali no homeschool, às vezes solicitam a nossa atenção, às vezes tem alguma dificuldade, outras vezes elas não estão querendo ficar no homeschool, estão entediadas, se recusam a continuar naquele processo, porque ele não é dinâmico como uma sala de aula, onde a gente tem os companheiros para brincar, né? Então, as crianças, elas ficam muito, às vezes, entediadas. Imagina o que é uma criança passar mais de 2 horas, às vezes, na frente do computador, tendo que responder, cada coleguinha está lá num espaço no computador, num quadradinho, e não há aquele momento de levantar da mesa, de brincar um com o outro, aquele intervalo de brincar, de correr, enfim. E aí estamos dentro de casa, de manhã à noite, e obviamente que isso gera uma outra sobrecarga, uma sobrecarga emocional. E essa sobrecarga emocional, ela vai trazer para a gente um outro panorama, uma outra resposta. E a gente tem visto, né, que o nível de compulsão tem aumentado muito nessa época de confinamento. No início, inclusive, muitos dependentes tiveram dificuldades de sair para conseguir droga, né? Aqueles que são, né, dependentes de drogas lícitas, como o álcool, aumentaram o consumo de álcool, né? E isso passou a ser uma forma de buscar, né, se equilibrar. É interessante a gente pensar, né, que nós vivemos uma vida em que o tempo todo estamos, ora em equilíbrio, ora em desequilíbrio. Ninguém consegue ficar linearmente em equilíbrio. Nós vivemos o tempo todo interagindo com pessoas e sofrendo o impacto dessas relações e das situações que nos atingem. Então, o nosso humor, ele se transforma. O nosso humor, ele, por mais que a gente esteja ainda em equilíbrio, a gente tem momentos que a gente é tocado por sentimentos que levam a gente a perder o controle. Isso é natural, né? Nós estamos caminhando para né, para sermos espíritos equilibrados, mas nesse exato momento, ainda no mundo de provas e expiações, essa não é a nossa condição, né? Por isso que nós estamos aqui juntos estudando. Então, as crianças estão cada vez mais agitadas, irritadiças, estão cada vez mais agressivas, né? Então,
A briga entre irmãos tem se acirrado, às vezes há crianças que estão ficando entediadas, deprimidas, outras, os adultos, né, nós temos tido muitas queixas de esgotamento, de um nível de cansaço muito grande, de uma dificuldade de dormir, muita insônia, muita gente com insônia. Eu mesmo tive momentos de muita insônia, e a gente passa a ter, obviamente, diante da privação do sono, diante da privação de um descanso, diante da privação de um espaço mais saudável na vida da gente, a gente entra num modo meio offline, né? A gente meio que fica sem dar conta do que está acontecendo com a gente. E aí que a gente precisa olhar, né, para o que está acontecendo comigo, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento que, de fato, ele está chamando cada um de nós para olhar um pouquinho para dentro, porque é impossível a gente estar vivendo tudo isso que a gente está vivendo, né, e não parar para ver o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, por que eu estou, né, me descontrolando tanto. O número de separações, né, de agressividade doméstica e de separações cresceu muito durante a pandemia. Um nível de adoecimento, né, de transtornos mentais, como depressão, como ansiedade, subiu muito, né? Então, nós estamos, digamos que, num momento muito crítico. Então, temos que buscar alternativas, né, para a gente lidar com isso. Claro que a gente dispõe de serviços que estão hoje disponíveis, então, obviamente, os terapeutas, os psiquiatras, as redes de apoio, não só aos dependentes, como aos familiares dependentes, né, as instituições que dão atendimento. Todos esses estão com atendimentos online, estão se reinventando, criando diversas maneiras de dar suporte, mas, para além disso, né, a gente vai precisar encontrar um espaço de conversa consigo mesmo, né, de autorreconhecimento. Eu fico pensando, né, quando a gente desencarna, talvez seja alguma coisa semelhante a isso que a gente está vivendo agora, né? A gente fica meio tumultuado, não sabe o que está acontecendo, não entende direito e fica tomado de sentimentos e fica tomado de né, perturbações que será preciso que a gente assente um pouco, né? A nossa amiga disse no encontro que nós tivemos recentemente, ela trouxe o tema de aquietar a mente, né? E eu acho que esse talvez seja um momento em que a gente precise buscar diferentes recursos para que a gente possa ir gerando um treino, né? No sentido de aquietar a mente, de buscar um pouco de centramento, um pouco de olhar para o que eu estou sentindo e como que eu posso recorrer aos meus recursos internos, né? A minha potência, como nos fala Leon Denis, nós temos diversas potências e entre elas a vontade. Nesse momento, é preciso que a gente tome cuidado para a gente não se perder no sofrimento. Eu até trouxe aqui uma leitura, se vocês me permitem, do livro Céu e Inferno, que é um depoimento de um espírito, né? Então, se vocês me permitem, eu vou ler rapidinho. Em um hospício
na província, estava um menino de 8 a 10 anos, mais ou menos em um estado difícil de se descrever. Ele era designado apenas como número 4. Completamente constrangido, fosse pela deformidade natural, fosse em consequência da doença, suas pernas deformadas, tocavam o pescoço. Sua magreza era tão grande que a pele se rasgava sob o relevo dos ossos. Seu corpo era uma chaga só e seus sofrimentos atrozes. Ele pertencia a uma pobre família israelita e essa triste situação durava 4 anos. Sua inteligência era notável para sua idade. Sua meiguice, sua paciência e sua Desculpe, hoje está difícil. E sua resignação eram edificantes. O médico do setor em que o menino se encontrava, cheio de compaixão por esse pobre ser, de certa forma abandonado, porque não parecia que seus parentes viessem vê-los muitas vezes, interessou-se por ele e gostava de conversar com o menino, seduzido por sua inteligência precoce. Não só o tratava com bondade, como, quando suas ocupações lhe permitiam, vinha ler para ele e se admirava da exatidão do seu julgamento sobre as coisas que pareciam acima de sua idade. Um dia o menino lhe disse: Doutor, tende a bondade de me dar novamente pílulas como as últimas que me receitastes? E por que isso, meu menino? Disse o médico. Já te dei o suficiente e receio que uma quantidade maior te faça mal. É que sofro de tal forma, respondeu o menino, que embora me esforce para não gritar e peça a Deus que me dê forças para não me lamentar, a fim de não incomodar os outros doentes que estão ao meu lado, muitas vezes tenho muita dificuldade em me controlar e essas pílulas me adormecem. E, pelo menos, durante esse tempo, não perturbo ninguém. Essas palavras são suficientes para mostrar quanto era elevada a alma que aquele corpo disforme encerrava. Onde esse menino havia aurido semelhantes sentimentos? Não podia ser no meio onde for educado, e, além disso, na idade em que ele começou a sofrer, ainda não podia compreender nenhum raciocínio. Portanto, eles lhes eram inatos. Mas então, como tão nobres instintos, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável e tão dolorosa, admitindo-se que Deus tivesse criado essa alma ao mesmo tempo que esse corpo? Instrumentos tão cruéis, tantos sofrimentos. Ou é preciso negar a bondade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Esse menino morreu e seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que tivera piedade com ele. Então, eu lendo esse texto, né, esse menino depois foi invocado numa reunião espírita e veio dado o seu depoimento, e, na verdade, eles queriam entender, né, como é que esse menino tinha conseguido, né, no plano, na erraticidade, no plano espiritual, ele tinha lidado, né, com todo esse processo. E, na verdade, ele traz a mensagem sobre o aprender a sofrer, né? Eu acho que nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações e que os sofrimentos, eles são apenas penas para que a gente possa aperfeiçoar o espírito. E aí a gente precisa entender o que é isso, né? Assim, por que a gente precisa sofrer? Porque eu me lembro, toda a minha iniciação religiosa foi na Igreja Católica, e a gente, na Igreja Católica, também fala muito do sofrimento, mas isso soava como um martírio, como se quanto mais a gente sofrer, mais louros nós teremos, né?
Mas, na verdade, a gente precisa entender que nós sofremos porque ainda estamos tentando aprender a ser felizes, né? Nós sofremos, com certeza, porque ainda não temos a elevação suficiente para atravessar todas as coisas que acontecem sem nos sentirmos tocados e envolvidos e afetados por elas. Nós temos ainda não só uma série de vidas pregressas, onde trazemos a necessidade de fazer vários reajustes, seja com pessoas, seja com o nosso processo mesmo de desenvolvimento. Então, a pluralidade das existências significa que nós temos cada vez mais dando um passo num degrau de uma escada que vai nos levar a um aprofundamento de quem nós somos e um livramento, né, desse sofrimento pelo esclarecimento, pela consciência, por saber, né, que o livre-arbítrio, né, é uma condição que nos favorece. Escolher sofrer e ficar preso à vitimização e ao sofrimento, apenas se condenando, se culpando, se dilacerando, absolutamente não nos ajuda a conquistar um despertar de consciência. O despertar da consciência, ele vai exigir que a gente olhe para o que está acontecendo. Com certeza a gente precisa compreender o que eu estou sentindo, né? A gente precisa saber o que é que aquilo, por que aquilo está me atingindo dessa maneira, né? O que de fato esse confinamento está gerando em mim? Sem dúvida nenhuma, a gente sabe objetivamente que todas essas perdas que nós tivemos, né, durante esse processo de pandemia, não só a perda da convivência com os parentes, a perda do nosso convívio social, a perda de emprego, muitas pessoas perderam o emprego, né? As perdas financeiras, né? Muita gente teve seus negócios encerrados, outras pessoas tiveram perdas de parentes pelo Covid, outras pessoas passaram pelo adoecimento, pela internação, pelo medo, né, sendo contagiado pela doença. Então, todas essas perdas, sem dúvida, são dores que nos atravessam, mas que a gente está aqui para tentar lidar com elas de alguma maneira que não seja aumentando o sofrimento. Às vezes a gente, quando está sofrendo, a gente amplia aquele sofrimento, né? A gente transforma ele numa coisa, às vezes, maior do que ele é, porque a gente não faz contato com o que de fato está acontecendo comigo, né? Então, eu vou dar um exemplo bem corriqueiro, né? Outro dia eu cheguei em casa com pressa para fazer o almoço, cheguei do trabalho e estava, né, agilizando o almoço, mas estava preocupada com a hora, com o tempo, enfim, estava um pouco mais agitada, e aí me peguei, né, cortando lá os legumes, fazendo as coisas, e prestei atenção que meu esposo estava sentado na sala vendo televisão. Naquela hora eu fiquei tão irritada, que eu falei assim, que folga. Está ele sentado vendo televisão, então eu aqui na correria, ele não podia estar aqui me ajudando. E aí, na mesma hora, eu ouvi alguma coisa, veio na minha cabeça assim, você está fazendo isso porque quer. E aí eu dei uma centrada e pensei, é verdade. Eu estou fazendo isso porque eu quero. Eu gosto de cozinhar. Eu só não gosto de cozinhar na correria, né? Mas por que eu não chamei ele para me ajudar, né? Por que eu estava ali por uma série de outras razões, né?
irritada e escolho o meu parceiro para depositar a minha revolta. Então, quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente elege uma situação ou elege alguém para projetar os nossos sentimentos, para colocar naquela situação, ou naquele político, ou naquela pessoa, a causa do meu sofrimento. Mas quando eu faço isso, eu não exercito a minha autorresponsabilidade. Porque eu tenho que ter consciência das coisas que eu escolho e das coisas que eu escolho da forma que eu quero sentir também. Então, se eu estou muito nervosa e eu começo a reclamar, por exemplo, a reclamação é uma das coisas que mais perturba o nosso dia a dia, né? A gente reclama porque está calor, depois a gente reclama porque está chovendo muito, depois a gente reclama porque está trabalhando muito, depois a gente reclama que não está trabalhando, depois a gente reclama que está com sono, depois a gente reclama que não conseguiu dormir. Então a gente passa muito tempo, né, ocupando a vida da gente com uma série de queixas, né? E isso, às vezes, se traduz também como um processo de adoecimento, porque isso também migra para uma coisa chamada hipocondria, né? Quando a gente começa a não dar conta de olhar para o que está acontecendo com a gente, que sentimentos eu tenho, o que está me incomodando, o que está me fazendo mal, o que está me deixando irritada, por que eu estou me sentindo assim tão triste, o que de fato eu estou vivendo internamente, se isso tem uma relação com algo externo ou se isso é um processo meu, né, como no caso da compulsão, eu às vezes faço um processo de somatização, né? Eu adoeço e fico, né, com dor de cabeça, com enxaqueca, com dor na coluna, enfim, uma série de adoecimentos que podem ficar, que a dor vai mudando de lugar, né? A gente vai só tendo mais um objeto de queixa. Mas então, o que fazer, né? Se a gente está aqui falando de dependências e compulsões, quantas vezes eu ouvi as pessoas falando que elas engordaram muito na pandemia, né? Mas por que a gente engorda na pandemia? Por que a gente engordou na pandemia? Porque ficar em casa, eu não sei o que acontece, né? Mas quando a gente fica em casa, a gente tende a comer mais. Quando a gente está no trabalho, a gente se ocupa, né, com o trabalho, a gente tem horários, a gente tem outras pessoas para dar conta. Talvez a gente não sinta essa necessidade de ficar beliscando. Mas se a gente está em casa, fatalmente a gente vai ali, pega mais alguma coisinha para comer. Porque dá uma vontadezinha, né, de beliscar alguma coisa. Então, isso talvez tenha um outro nome. Talvez eu esteja ansiosa. Talvez eu precise perceber que eu estou um pouco mais agitada, ansiosa, esse tédio que às vezes eu posso estar sentindo, ou seja, de uma rotina que é pesada, que está me esgotando, mas da falta de convívio com outras pessoas, da falta de ter um entretenimento, a falta de sair para encontrar com outras pessoas e arejar as ideias, isso muitas vezes gera uma ansiedade, uma sensação de que essa rotina está pesada. E isso, com certeza, né, precisa ser olhado de uma outra maneira. Porque quando eu olho para o que eu estou sentindo, quando eu percebo, nossa, eu estou nervosa, eu estou cansada, ou eu estou precisando de dormir mais, ou eu estou triste, né? Quando eu reconheço o que está acontecendo comigo, é impressionante como isso gera para a gente um,
um acolhimento, né? É um contato que a gente faz com a gente que permite que a gente se compreenda, se aceite vivendo aquela situação. Às vezes eu não quero viver aquilo. É verdade. Ninguém quer ficar ansioso. Mas se eu reconheço que eu estou ansiosa, eu reconheço que eu estou um pouco agitada, e eu paro para respirar um pouco, e eu paro para cuidar um pouco de mim, eu dou essa atenção, eu me permito criar uma situação que eu me sinta melhor, eu busco ajuda, eu, de uma maneira mais simples e mais natural, eu mudo o estado de consciência que eu estava. Eu posso continuar um pouco ansiosa ainda, mas eu vou diminuir o grau de ansiedade. Pode ser que o meu grau de ansiedade esteja tão alto que eu já esteja tendo palpitações, já esteja tendo sensação de falta de ar, pode ser que eu já esteja num grau tão comprometido de ansiedade que já está beirando uma síndrome do pânico. Então, nesse caso, né, se eu estou tendo uma crise de ansiedade, que eu começo a tremer, eu começo a ter uma sensação de que eu não estou respirando bem, começo a ficar tão travada, né, e pensamentos confusos e não sei o que fazer, eu preciso de uma ajuda de uma outra pessoa, eu preciso recorrer a uma pessoa amiga, eu preciso recorrer a um parente, eu preciso recorrer a um terapeuta, eu preciso recorrer a um psiquiatra. Aí eu já deixei a coisa chegar num nível tão pronunciado, tão intenso, que eu preciso de uma ajuda medicamentosa, talvez, né? Então, a gente precisa parar e perceber para poder buscar essa ajuda. Muitas vezes a gente, aqui no CELD, né, a gente recorre aos amigos do CELD. Quantas vezes eu disse, Cláudia, a gente faz uns encontros para a gente conversar um pouco, trocar algumas ideias, desanuviar, e uma ajuda a outra, né? Uma sugere, a gente ri, a gente conversa, troca, faz piada, zoa uma com a outra, mas só de fazer aquilo, a gente já sai daquele encontro melhor, já sai mais confortado. Porque não há muito mesmo o que fazer dentro desse momento que nós estamos vivendo, se não for olhar para si, reconhecer o que está acontecendo, buscar os recursos que eu disponho, ou buscar ajuda junto a uma outra pessoa, ou no encontro, ou criar uma situação que me favoreça. A gente passou muito tempo sem poder ter atividade física, né? Mas agora a gente já pode ter algumas atividades físicas com todo cuidado, tem o uso de pequenas turmas, né? A gente pode fazer uma caminhada ao ar livre, a gente pode andar de bicicleta, a gente pode fazer um exercício na praia, né? Pode nadar, enfim, pode fazer alguma atividade física que vá promover em mim um relaxamento. Mas a gente tem que pensar também que existe aqueles casos, né, das pessoas que elas não conseguem fazer esse contato e que as pessoas que nesse momento ficam tão aflitas que ela recorre ao álcool ou à droga. Essas pessoas, elas infelizmente ainda não têm a condição, digamos, emocional, a condição psicológica de buscar esse contato. Então, elas vão recorrer à droga, elas vão recorrer ao álcool, elas vão recorrer a uma substância que gere o alívio daquele mal-estar que ela está vivendo. E aí o familiar que está convivendo com isso fica muito aflito também, porque ele, na realidade, ele também está vivendo suas dificuldades e ele está preocupado com seu dependente sair para buscar droga, né? E quando ele volta, ele está expondo toda a família. Então, isso tem gerado uma série de problemas relacionais
em casa, onde as pessoas se sentem, né, ameaçadas, porque aquele adolescente ou aquele jovem saiu e às vezes não voltou, e quando volta você pede que ele tome os cuidados e às vezes ele não está em condições, né? Ou você está convivendo com um familiar que se embriaga dentro de casa, que perde o controle, que acaba, às vezes, ficando agressivo, e isso afetando, né, ao cônjuge, muitas vezes, ou aos filhos, né? E isso pode gerar, tem gerado, né? Pode não, tem gerado, na verdade, muitas dificuldades. Essas pessoas, elas precisam de uma ajuda especializada, é claro, né? Essas pessoas não estão numa condição que elas possam fazer contato consigo mesmas e refletir. Elas precisam, novamente, estar recorrendo aos seus grupos de suporte, elas precisam continuar se medicando, elas precisam continuar se cuidando, e os familiares vão precisar ter atitudes diferentes, porque a gente sabe que a gente não consegue mudar o outro. Então, se esse dependente está num momento muito difícil, por mais que uma mãe fique aflita e queira ajudar, ela precisa se preservar, porque às vezes ela está num grupo de risco e ela precisa se cuidar. Então, ela pode, no máximo, pedir ajuda a grupos de apoio, ou a familiares, que possam lhe dar o suporte e que possam ajudar a ver como que ele pode criar um distanciamento seguro dentro de casa, ou cuidado para que não venha a atingir, né, não venha a contaminar aqueles que estão em casa. Então, são situações, a gente está falando de situações mais mais difíceis, são situações graves, são situações em que o autocontrole não está sob o comando deles. Mas será que esse familiar tem algum controle sobre isso? Será que esse familiar que está se sentindo inseguro, ele tem algum controle sobre isso? É difícil, né? Às vezes a gente lidar com essa situação. Então, por mais que a gente fale e motive e estimule, obrigue, né? Quantas vezes a gente fica aos gritos, a gente fica fora de si, é natural, eu estou assustada, eu estou com medo, mas nem sempre a gente vai ter a repercussão disso, nem sempre a gente vai ter o entendimento disso. E é preciso que a gente saiba se cuidar também nessas situações, porque a dependência não é simples de ser tratada. Ela exige uma continuidade. A Disse no nosso último encontro, falou muito sobre os processos de recaída, né, que estão muito, muito grandes, muito presentes hoje em dia, por conta do estresse todo que nós estamos vivendo, né? Então, é difícil sustentar uma pessoa que já se reabilitou, que já conseguiu vencer aquela fase diante de todo esse estresse que nós estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, esse familiar, ele precisa se proteger, ele precisa se resguardar, ele precisa insistir. Às vezes ele precisa até mudar, né? Pedir socorro a um parente, a um vizinho, a alguém que possa ajudá-lo a se... Porque às vezes a casa, a residência que a pessoa mora é uma residência muito pequena, não permite que haja esse distanciamento seguro, né? Então, isso também são situações que hoje nós estamos vivendo que são bastante difíceis, bastante graves. Mas, diante de tudo isso, é preciso que eu olhe também para mim e veja assim, o que está a meu alcance fazer? Porque muitas vezes eu quero fazer algo que está fora do meu alcance. Eu quero controlar quem está fora do meu controle. Eu quero que o outro siga, né,
condições que eu não tenho como dar conta, né? Na minha família, a gente viveu umas situações em que algumas pessoas ficaram tão apavoradas, né, com o contágio, que elas ficavam o tempo todo tentando controlar os demais, né? Você está saindo, não vai para a farmácia, não vai ao mercado, cuidado, você vai se contaminar, cuidado, ligava toda hora, perguntava toda hora, queria impedir, né? Que não, pode deixar que eu levo as compras, não faça isso, pede pela internet. Então, assim, a aflição, né, de algumas pessoas tentando dar conta de controlar o outro, para que o outro se resguarde, é algo também que a gente absolutamente não consegue fazer. E a gente precisa saber disso. Claro que a gente pode alertar, é claro que a gente pode, se a gente tem um idoso em casa, a gente pode cuidar dele. Se a gente tem um pai que mora em algum lugar, que a gente pode e tem condições de mandar entregar as compras lá, obviamente que a gente pode cuidar. Mas o comportamento que ele vai ter, eu não tenho como controlar. E isso para a gente é muito difícil, porque isso nos coloca sempre na condição de impotência, né? E na impotência a gente tende a ficar mais ansioso ou ao longo do tempo deprimir. Porque quando a gente não sente condições de resolver uma situação, quando não há o que fazer, a gente não vê saída, a gente tende a deprimir. Então esse processo, né, de pandemia, ele tem gerado um aumento muito grande dos transtornos emocionais por conta disso. Nós estamos impotentes. A gente não sabe quando vai ter uma vacina. A gente não sabe quando a gente vai poder retornar a uma vida normal. A gente não sabe o que a gente, o que nos espera. Eu ouvi de uma cliente outro dia, ela dizendo assim, a gente não pode fazer nenhum planejamento de futuro, né? Porque a gente não pode pensar em viajar, não pode pensar em tirar férias, não pode pensar em visitar alguém, não pode pensar em fazer alguma coisa, algum projeto que a gente tinha pensado em implantar, a não ser que seja possível alguma coisa online. E, na verdade, né, a gente está vivendo um momento que é para pensar no presente mesmo. É para que a gente olhe para cada dia, como diz, né, nos passos do AA, a gente tem que dar conta de, pelo menos por hoje, viver bem. Pelo menos por hoje, eu fazer algo por mim em que eu me sinta mais confortável comigo mesma. Que eu, pelo menos, saiba fazer as escolhas para mim daquilo que me faça bem. E para isso eu preciso ver que tipo de pensamento está me alimentando, né? O que está fortalecendo, né, a minha ansiedade? Que tipo de pensamento fica passando pela minha cabeça? Eu fico olhando todas as notícias, eu fico o tempo todo preocupada com o que está para acontecer, eu estou o tempo todo lá na frente, né? Eu tenho que voltar aqui para o momento presente, eu tenho que estar aqui comigo, percebendo, né, que esse tipo de pensamento está me lançando numa incógnita, num desconhecido, está me lançando num lugar em que eu não tenho acesso. Mas o que eu tenho acesso? Eu posso começar a olhar e pensar nas coisas que eu disponho para fazer hoje. Eu preciso organizar uma nova rotina para a minha vida. Então, se essa rotina de administrar o meu trabalho online, de administrar as crianças, a limpeza da casa, a arrumação, as compras, ela não está mais me atendendo, eu não estou dando conta, eu preciso criar uma forma mais diluída disso, né? Talvez eu vá suportar coisas que muitas vezes eu não gostaria,
mas é melhor que eu abra mão de situações que possam me gerar mais cansaço, para que eu possa viver, pelo menos, aquele momento onde eu estou trabalhando, eu possa me concentrar e fazer o meu melhor naquele trabalho. Eu posso respirar um pouco antes. Eu posso começar a fazer uma atividade física mais cedo, para me dar uma sensação física, corporal melhor, uma sensação de bem-estar. Porque a atividade física, com certeza, já está comprovado que ela nos ajuda a manter o humor. O nosso humor, ele oscila de acordo com como está a nossa energia. Se a nossa energia começa a ficar, né, a gente começa a gastar muita energia e a gente começa a ficar muito acelerado, agitado, pensamentos agitados, eu estou consumindo mais energia até do que eu deveria. Eu posso me centrar e trabalhar fazendo aquilo com calma. Eu vou render muito mais do que eu ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo e abrindo várias atividades ao mesmo tempo, ou me preocupando, porque a preocupação consome energia. Então, eu preciso aprender a ficar mais no presente, mais no aqui e agora. Se eu não dou conta de ajudar as crianças, eu preciso criar uma rotina em que eu ou tenha alguém para ajudar, ou entre em contato com a escola e converse com eles sobre uma outra forma de a gente fazer aquilo, ou combinar com meu filho como é que a gente vai poder fazer isso, e criando, ou não, né? Se ele não está conseguindo fazer, preciso entrar em contato com a escola para ver de que maneira eu vou poder orientar a criança sem que ele perca tanto, né? Como estar ali na sala de aula. O aproveitamento de cada um é diferente. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa que achar que é a aceitar. Aceitar a nossa condição do momento. O que eu estou vivendo é fora de padrão. O que eu estou vivendo é algo novo. Então, eu preciso de uma forma nova de viver, eu preciso de uma nova rotina, eu preciso de uma outra forma de lidar com aquelas situações. Então, aceitação é o primeiro passo para a gente lidar com o sofrimento. É eu reconhecer que existe um sofrimento e eu vou ver como eu vou lidar com esse sofrimento. Algumas coisas bem, outras coisas não. Algumas coisas são mais fáceis, outras mais difíceis. É óbvio que se eu estou num convívio com um parceiro que está me assediando moralmente, que está me desqualificando, que está irritado, que está fora de si, que está, obviamente, me desqualificando ou me agredindo fisicamente, eu vou ter que lidar com isso de uma outra maneira. Talvez eu tenha que recorrer à ajuda para poder me proteger. Ou também pensar, né, assim, quando ele me desqualifica, para que lugar eu vou quando eu sou desqualificada? O que dentro de mim ressoa daquela desqualificação? Porque muitas vezes está batendo num lugar da nossa baixa autoestima. Então, aquela desqualificação, ela tem uma repercussão tão grande que me leva para um processo de sofrimento, de depressão, de perda de mim mesma, né? De eu ficar me culpando, achando que realmente ele está certo, achando que realmente eu devia ser diferente, e quando nem sempre é isso, né? Mas quem verdadeiramente eu sou? Será que nessa hora eu paro para perceber que se eu cheguei até aqui, eu tive uma série de recursos que eu utilizei que me deram essa possibilidade de ser quem eu sou? Quando eu estou tão vulnerável, eu estou abrindo mão de reconhecer o meu valor. Eu estou abrindo mão de reconhecer as minhas qualidades. Pode ser que eu não tenha aquelas que meu parceiro está me cobrando, né?
Mas eu tenho outras, e eu uso elas na relação, eu uso elas dentro de casa, eu uso elas com a família. Eu sou uma pessoa dedicada, eu cuido da casa, eu cuido dos meus filhos, eu sou provedor, eu venho para casa, eu trago o sustento da casa, eu dou atenção à família. Então, eu preciso olhar para quem eu sou para perceber o que eu tenho que é meu, que me faz me sentir bem comigo mesmo. E não ficar olhando para aquilo que estou sendo acusada de que eu não tenho, porque eu não sou assim, não sou assado, e ficar remoendo dentro de mim esse mal-estar, essa culpa, essa dificuldade de aceitar que ele está projetando alguma coisa em mim. Nós projetamos o tempo todo. Nós passamos o tempo todo gerando, colocando no outro aquilo que a gente está sentindo. Muitas vezes, se eu estou com raiva, eu vou agredir o outro e eu vou fazer por onde o outro ficar com raiva também. É assim que começam as discussões. Então, nesse processo, eu não me dou conta que eu estou fazendo isso, e aquele que está recebendo a minha projeção também embarca. São os gatilhos que fazem as relações começarem a se atritar. É o mesmo que uma pessoa que é muito ciumenta, né, e que fica vendo em tudo que acontece em volta do parceiro ou da parceira uma situação de possível, né, encontro, de possível interesse, de possível assédio, e na verdade aquilo não está acontecendo, e muitas vezes o parceiro ou a parceira nem sacou, nem percebeu que tinha alguém olhando, que tem alguém por perto. Então, isso é para a gente entender como que a gente promove pensamentos que eles desencadeiam reações de que atingem não só a mim, mas atingem quem está perto. Então, nesse momento, nós estamos fazendo uso de um livre-arbítrio. São as escolhas que a gente vai fazendo, né, do que a gente quer viver, né? Então, assim, não espere que as escolhas infelizes lhe façam um final feliz. A gente tem que perceber que a gente está escolhendo o tempo todo como a gente quer ser em cada momento. Se a gente quer ser mais irritado, se a gente quer ser... Se a única forma que eu tenho para lidar com aquela situação é a agressividade, não espere que o outro reaja com flores. Então, a gente precisa também se tornar autorresponsável pelas nossas ações, usar o nosso livre-arbítrio, olhar exatamente, né, para o que está acontecendo com a gente, aceitar aquela condição, né, e muitas vezes, quando a gente não dá conta, recorrer a outras pessoas que nos ajudem, buscar outras situações. A compulsão alimentar, por exemplo, ela, às vezes, a gente, nesse momento de pandemia, todos nós ficamos um pouco compulsivos, né? Na verdade, eu acho que nós todos somos um pouco compulsivos, uns mais, outros menos, mas todos nós temos uma compulsão. Ou por ir ao shopping, né? Fazer compras, ou por comer, ou comer um chocolate. Às vezes não somos compulsivos a ponto de ficarmos obesos, mas somos, né? Gostamos de um docinho, e quando a gente vai ver, todo dia tem um docinho, e depois do docinho precisa de mais um docinho, né? Porque, na verdade, a compulsão está atendendo o desejo, né? Ela está atendendo o desejo do prazer. Ela está atendendo uma parte do nosso cérebro, né, que tem um sistema dopaminérgico, desculpem, que promove o prazer, promove a saciedade, né, da fome, da sede, do sexo, de tudo aquilo da atenção, né? A gente tem necessidades básicas que são essas que eu falei. Essas necessidades, elas normalmente, quando
quando elas nos ativam, elas estimulam, né, o cérebro está estimulado para isso, a gente quer saciar imediatamente. Então, se a gente tem muita fome, a gente vai querer comer logo. Se a gente tem muita sede, assim por diante. Mas a gente tem uma coisa chamada córtex, né? Córtex frontal, ele é um juiz, ele avalia, ele decide, ele planeja. Então, nós não estamos aqui puramente à mercê dos nossos instintos, como fomos primitivamente em outros momentos da nossa existência. Nós estamos aqui com a inteligência suficiente para poder fazer algo que nos atenda, que não seja apenas buscar satisfação dos desejos. Na verdade, tem que haver um equilíbrio entre o que a gente tem de necessidade, como saciar nossas necessidades, e aquilo que a gente também tem como motivação, como criação, como busca de realização. As duas partes do cérebro elas têm que funcionar coordenadas de forma a não suprimir uma ou outra. Quando a gente está preso numa compulsão alimentar, a gente está dominado pelo sistema dopaminérgico. Ele está o tempo todo dizendo assim, tem que comer, tem que comer. E aí a gente come. E aí a gente come, né, rápido, porque normalmente isso é um desejo imediato, a gente come e tem um prazer. Mas aquele prazer, uma vez saciado, daqui a pouco surge de novo. Por isso que é difícil a gente abrir uma caixa de bombom e comer 1, 2 bombons. Mas o que realmente era fome? Né? Será que eu estava com fome ou eu estava ansiosa? Ou eu estava acelerada? Né? Eu estava entediada? Né? Isso a gente precisa ir percebendo. Se eu estou com fome, bom, deve estar fazendo pelo menos mais umas 3 horas que eu comi, 4, já está dando um pouquinho de fome. Eu sinto aqui um pouquinho de fome. Acho que está na hora de jantar. Então eu vou ver alguma coisa. Eu me planejo, vou ver alguma coisa para comer. Mas quando a gente tem a compulsão, a gente senta na frente da televisão e come um pacote de biscoito, sem perceber. Vai pegando vai comendo, nem está percebendo, está só assistindo um filme e comendo um pacote de biscoito. Depois do pacote de biscoito, a gente resolve tomar mais alguma coisa. Depois a gente vai buscar lá na geladeira mais alguma coisa. Então, a gente entra num processo que não termina. Mas o que a gente pode fazer, então, nesse momento? Mais uma vez, olhar para dentro e ver o que está acontecendo comigo. Por que eu estou nesse processo de só botar para dentro e não estou experimentando o que está acontecendo comigo? Eu preciso sentir o que eu estou comendo. Eu preciso parar, né, comer mais devagar. Eu preciso fazer, né, como a Márcia agora colocou, né? Nunca pensei de gostar de movimentos lentos, né? É verdade, uma pessoa que é muito acelerada, ela não gosta de movimentos lentos. Mas se ela experimentar, ela vai gostar, porque vai gerar nela um bem-estar, vai gerar nela uma respiração mais calma, vai gerar nela uma possibilidade de se sentir melhor consigo mesmo, né? Então, o mastigar pode ser mais lento. Eu posso procurar perceber assim, que sabor tem isso aqui. Eu reconheço que propriedades esse alimento tem, se ele está mais apimentado, se ele está mais salgado, se tem algum sabor que está sobressaindo, é um sabor de milho, é um sabor, sei lá, de, de leite. Eu preciso viver aquele momento com a presença do que está acontecendo comigo. E eu sentir que o sabor é bom, me dá um outro tipo de saciedade, que é de uma realização. A gente nem tem noção, né, do quanto que
a gente precisa se realizar, a gente precisa se motivar, a gente precisa criar para que a gente possa se sentir bem, né? Hoje em dia, existe uma série de estudos sobre a felicidade, né? Há, inclusive, uma área da neurociência que está estudando a felicidade, né? E hoje se identificou que a felicidade, ela vem desse processo de criação, de motivação, de realização que eu me dou, que eu me permito ter. Então, eu, por exemplo, gosto muito de estudar. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer, de estudar, de ler, de participar de grupos de estudo. Eu acho interessante estudar, né? Eu acho que a informação me ajuda inclusive a me conhecer melhor, me ajuda a me olhar mais, me ajuda a entender determinadas coisas em mim, no meu trabalho, que eu trabalho buscando ouvir e entender o outro, né? Mas estudar me realiza, né? Me dá prazer. Não é o prazer de comer uma barra de chocolate, com certeza. Mas é um prazer que me motiva a procurar cada vez mais. Me dá uma sensação boa. Estar num grupo discutindo, como a gente tem o grupo de Joana de Anjos, por exemplo, me dá um prazer, me dá felicidade. É um prazer diferente. Então, nós sabemos que a dependência e compulsões, ela está muito mais atrelada a um processo da inconsciência, da imaturidade do espírito, dele buscar sair, né, de si para alcançar fora uma coisa que não está saciando, porque vai saciar momentaneamente, né? E cada um de nós precisa descobrir. A Zildinha está falando que ela precisa descobrir o prazer de andar de bicicleta. Gente, andar de bicicleta em Cabo Frio é tudo de bom, com esse ventinho. A gente tem uma cidade que tem, infelizmente, nem todas têm um espaço adequado para a gente estar andando com segurança, mas a gente tem uma orla bacana, a gente tem ruas que permitem que a gente ande confortavelmente. E tem muitos grupos, gente, que se juntam para andar de bicicleta e alguns fazem trilhas, alguns fazem de manhã cedo, vão até Arraial e voltam de bicicleta, né? E acordam cedo, vão ver o nascer do sol e voltam. Tem pessoas que fazem canoagem, eu, por exemplo, adoro canoagem, né? Não tenho muita saúde nos meus braços, nos meus ombros para fazer, mas gosto de fazer, né? Nossa amiga disse também, o Ricardo, enfim, o Lopes também faz canoagem. Então, é um prazer, a gente tem uma natureza riquíssima aqui, gente. A gente tem uma água limpa, nós temos um Caribe à nossa disposição. Como é bom a gente poder tirar um tempo para fazer isso, né? Então, descobrir como a gente pode viver cada dia de uma maneira que seja melhor do que a que eu estou vivendo é um caminho para a gente poder suportar esse momento atual. Então, essa história que eu li do menino, né, que tinha muitas dores, né, e que ele, obviamente, era um espírito muito elevado já, né, já tinha consciência do sofrimento dele, né, e que ele traz essa mensagem que é muito importante a gente aprender a sofrer. Aprender a sofrer não é sofrer mais, não é se vitimizar, não é ampliar o sofrimento. Aprender a sofrer é aprender a reconhecer o que eu estou vivendo naquele momento e o que eu posso transformar para que eu viva ele de uma maneira melhor. Eu não vou, numa relação conjugal, eu não vou mudar meu cônjuge, né? Eu sou terapeuta de família e de casal, né? E eu vejo que às vezes os casais chegam muito, né, assim, muito em conflitos uns com os outros, e eles não se ouvem mais, porque eles só apontam o que o outro está fazendo que eles não gostam.
Mas quando a gente para trabalhar, né, e elencar assim, o que fez aquela pessoa escolher aquele parceiro, né? Lá atrás, quando se conheceram, ele tinha qualidades. Eu escolhi ele por alguma razão. Então eu tenho que olhar assim, o que mudou? Ele tem essas qualidades? Que valores essa pessoa tem que eu também valorizo? Ou eu já não valorizo mais? Ou eu agora só valorizo o que eu não gosto que ele faça? Ou eu agora só tenho reclamações? Ou eu agora só olho para o que eu acho que não está bom? Então a gente precisa, cada vez mais, ter consciência de que a gente não vai mudar o outro, mas o outro não é só aquilo de ruim, não. É uma experiência interessante quando a gente está trabalhando com casais, que aí eles estão lá quase que se engalfiando, e aí a gente diz assim, então tá bom, pelo que eu estou vendo, não tem jeito, acho que a única saída que está sobrando nesse momento é separar. Então eu vou pedir que vocês pensem um pouco como é que seria, como é que você se vê separado, como é que seria a separação de vocês, o que aconteceria com vocês, com a família. E na próxima sessão a gente vai conversar sobre isso. Eu dou essa tarefa. Gente, na outra sessão eles voltam amorosíssimos. Acreditem. Eles voltam mais próximos, mais entendendo o outro. Por quê? Não sei se vocês já repararam, né? Quando morre alguém, mesmo que a gente tenha uma série de desafetos com aquela pessoa, a gente olha para aquela pessoa com amor, com benevolência, a gente lembra das coisas boas que ela fez, a gente ressalta essas coisas boas. A mesma coisa é quando a gente termina o namoro, a gente está no auge de uma confusão, termina o namoro. Aí, dias depois, está cheia de saudade. Ué, saudade de quê? Saudade das coisas boas que eu tinha com ele, que eu não consegui ver porque eu estava presa no sofrimento. Então, não que o sofrimento, né? Claro que tem sofrimentos que não tem solução. Se eu tenho um parceiro que bate em mim, que me espanca, obviamente que isso não é uma coisa que aconteceu lá atrás, foi surgindo ao longo do caminho. Eu tenho que ter responsabilidade sobre a minha vida, eu tenho que me preservar e talvez eu tenha que tomar uma atitude, mesmo sabendo que ele tem qualidades, mas ele tem algo que precisa ser tratado e que eu não vou dar conta. Mas eu estou falando de um relacionamento, como todos nós temos, que tem seus trancos e barrancos, né? Como eu disse a gíria, que tem os seus altos e baixos, que tem muita coisa boa. Normalmente tem muita coisa boa. Mas que a gente está ali preso só naquilo que não está agradando. Então, eu queria que vocês saíssem de hoje, né? Procurando pensar que nesse momento, e a gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar nessa situação, até porque a Europa já está fechando de novo, fazendo lockdown. Provavelmente a gente pode passar por um momento desse. A gente tem alguns casos que estão aumentando, então, muito provavelmente nós ficaremos algum tempo até que saia uma vacina segura para que a gente possa experimentar. Então, sem dúvida, vamos olhar para o que a gente está vivendo, vamos nos acolher, vamos aceitar algumas condições e criar uma situação favorável para lidar com aquilo, já que não tem jeito. Criar condições favoráveis. Vamos trabalhar no sentido de fazermos escolhas em que a gente se comprometa, né, com o nosso bem-estar, com o bem-estar do nosso próximo, dos nossos filhos, dos nossos parceiros ou parceiras. Vamos cuidar desse processo que a gente está vivendo, também se perdoando, porque a gente também, muitas vezes, se condena porque acha que está errando, porque está falhando com os filhos, porque está falhando com o parceiro. Vamos também trabalhar o nosso perdão, o nosso auto-perdão, a nossa autocompaixão. Autocompaixão não é autovitimização, não é pena de si mesmo. Autocompaixão é quando a gente passa a compreender os motivos
que estão gerando em mim aqueles sentimentos. Então, se eu percebo que o outro está projetando muita coisa em mim, e eu estou ficando muito magoada, muito ressentida, e isso está me deixando cada vez mais reativa, eu preciso entender, mas por que eu estou absorvendo tanto as críticas dele? Né? Por que o que está acontecendo comigo? Será que eu também não sei me valorizar? Será que eu estou concordando com ele? Mas será que eu sou isso mesmo? Então, eu preciso compreender esse motivo. Isso é autocompaixão. Isso é eu me dar, é como se eu tivesse me olhando no espelho, reconhecendo que eu tenho qualidades, mas que eu tenho dificuldades também. E que eu posso transformar isso. A Zildinha está falando, está fazendo um depoimento que na pandemia o marido dela melhorou muito, que de alguma forma ele trouxe uma série de desculpe, uma série de benefícios, né? Então, que bom, hein, Zildinha? Isso é muito bom quando a gente consegue isso. Parabéns para vocês. Isso que a Rosemary está falando, né? É preciso do auto-perdão. Esse perdão significa que eu posso aceitar que eu não sou perfeita. Tem um livro, não sei se vocês conhecem, se chama A Coragem de Ser Imperfeito, né? Que ele fala muito sobre esse processo, né, da gente... há pessoas que têm um nível de exigência muito alto, se cobram muito, são muito autocríticas também, e são muito críticas, às vezes, com os outros, né? E, na verdade, nós somos espíritos em desenvolvimento, somos espíritos ainda em evolução, não somos perfeitos, somos muito longe disso. Então, é preciso ter coragem para aceitar quem a gente é, aceitar que eu tenho defeitos, que eu sou muito acelerada, eu preciso me desacelerar. Como é que eu posso fazer para me desacelerar? Se eu não reconheço isso, eu nunca vou fazer. Eu sou muito reclamona. Eu reclamo demais. Meu marido fala e é verdade. Então, eu preciso aprender a ter mais consciência dos momentos que eu estou reclamando, porque não é uma vibração boa ficar reclamando. Né? Então, era isso que eu tinha para trazer. Aliás, eu tinha muito mais coisa, né? Eu separei aqui muito mais coisa para falar com vocês, mas o nosso tempo já está aqui terminando e eu queria deixar uns minutinhos aí para vocês fazerem alguma pergunta, enfim, fazer alguma colocação, para que a gente possa fazer o encerramento com a nossa prece. Oi, Ivete. Nossa, quanto tempo, hein? Saudade de você. Um beijo grande. Ivete está presente também. Obrigada, disse. Muito bem, gente. Então, não estão vendo nenhum questionamento. Vamos fazer o encerramento. Xana, nossa querida companheira. Vamos lá. Vou fazer aqui um outro merchandising. Além do encontro de Joana, nós temos também um grupo terapêutico nas terças-feiras de manhã, que é o grupo Aprendendo a Amar, que é um grupo que a gente pode trabalhar isso tudo que a gente falou aqui, né? É um grupo em que nós estamos querendo aprender a amar, assim como Cristo, né, nos amou, né? Sem tantos obstáculos, sem tanto egoísmo. Então, lá a gente aproveita para se olhar um pouco e descobrir o que é difícil. Ok. Obrigada a todos. Agradeço aí pela oportunidade. Vamos fazer uma prece agora de encerramento. E na quarta-feira desse mês, nós vamos ter o estudo de Joana do livro Ser Consciente. Quem quiser participar, basta mandar um zap para Dirce, para mim ou para a Cláudia,
que a gente inclui no grupo, tá bom? Então, ok, gente, muito obrigado por essa oportunidade e vamos continuar fazendo contato, olhando para dentro e nos ajudando nesse momento difícil, uns aos outros e nós a nós mesmos. Bondoso Pai, nesse momento, Senhor, recorro a Ti para agradecer. Agradecer por a grande oportunidade de estarmos todos juntos refletindo sobre esse processo que estamos vivendo. Todo esse confinamento, todo esse distanciamento social tem trazido para todos nós não só dificuldades, mas oportunidades. Oportunidade para conhecermos a nós mesmos, oportunidade para estudarmos, oportunidade para olharmos para o outro com olhos de quem quer compreender. Por isso, Senhor, agradecemos que mesmo sendo difícil para todos nós esse momento, sabemos que temos o seu amparo, sabemos que temos toda a espiritualidade zelando por nós, oferecendo o suporte, a força necessária para que a gente possa atravessar cada dia, cada uma das dificuldades. E uma atrás da outra está permitindo que possamos ficar mais calmos, aceitar e amadurecer. Somos espíritos em evolução e, com certeza, esse momento tem nos proporcionado uma proximidade maior em nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos pares, e tem possibilitado que olhemos para eles com olhos de quem ama, de quem quer superar cada momento difícil. Agradecemos aos espíritos da Casa de Leão Denis, Baltazar, Dr. Herman, nosso querido Antônio de Aquino. Agradecemos também a Bezerra de Menezes, patrono da AME, por promover esse encontro com tantos espíritos encarnados e espíritos desencarnados, que aqui estão também para fazer suas reflexões, fazer o seu amadurecimento e avançar no progresso. Assim, peço permissão para encerrar na noite de hoje o nosso encontro da AME Lagos, de dependências e compulsões. Que estejamos em paz, que cada um possa ficar em seu lar um pouco mais calmo, um pouco mais quieto, que aquiete a alma, que aquiete a mente e que suporte, que tenha força e fé para suportar cada dia, buscando o seu melhor, tirar algum momento de paz para lidar consigo mesmo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Boa noite, amigos. Boa noite, Albanete. Boa noite, amigos. Até a próxima. Beijos, beijos. O mês que vem será nosso último encontro de dependência e compulsões, na segunda a quarta. Convide outras pessoas para assistir. É muito importante para cada um. Beijos.